A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, para a nossa meditação e entendimento da palavra de Deus, vamos ter um estudo falando sobre o concerto de Deus com Davi. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16, está escrito: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Aqui o Senhor Deus está fazendo uma promessa, está fazendo um decreto aqui diante de Davi. Podemos chamar de o concerto de Deus faz com Davi cumpriu-se em sentido pleno com Jesus Cristo. Então, nós podemos compreender que Deus ele chama a cada um de nós e diante de nós ele coloca uma espécie de, não que vamos chamar de concerto, mas ele faz uma aliança conosco, porque Deus ele tem uma aliança conosco. Agora é necessário que nós façamos uma aliança com ele. E aí quando ele nos chama, ele relembra a nós essa aliança que ele tem para conosco e leva-nos a ter consciência e a fazer uma aliança com Deus. Então vamos compreender a natureza deste concerto que Deus faz com Davi. Embora a palavra concerto não ocorra literalmente em 2 Samuel, no capítulo 7, é evidente que Deus estava estabelecendo um concerto com Davi. Quer ver? Vamos ler o Salmo 89, versículos 3 e 4. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, e da tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Notemos que Deus diz: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a sua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A promessa de que o trono do povo de Deus seria estabelecido para sempre através da descendência de Davi é exatamente a mesma que Deus fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7, o versículo 16. Além disso, posteriormente, em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 5, Davi faz referência do concerto eterno que Deus fez com ele. Vamos ler. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Os mesmos dois princípios que operam noutros concertos do Antigo Testamento também estão em evidências aqui, apesar de Deus estabelecer as promessas e os deveres de seus concertos e esperava que do lado humano houvesse o aceite com fé obediente. Ou seja, Deus ele fazia o concerto e esperava que o homem, que a pessoa aceitasse com fé obediente. Na Bíblia nós lemos que Deus, quando ele chama Abraão, ele promete uma descendência, faz um concerto com Abraão, faz uma promessa com Abraão, faz uma aliança com Abraão. E depois Deus também chama Moisés e faz um concerto de Deus através de Moisés com os israelitas. Nesse concerto de Deus com Davi, ele faz uma promessa de cumprimento imediato, que era estabelecer o reino do filho de Davi, Salomão, o qual edificaria uma casa para o Senhor, o templo. Ao mesmo tempo, a promessa de Deus de que a sua casa ou dinastia de Davi duraria para sempre sobre os israelitas estava condicionada à fiel obediência de Davi
e dos seus descendentes. Em outras palavras, esse concerto era eterno somente no sentido de Deus ter sempre um descendente de Davi no trono de Jerusalém, desde que os governantes de Judá permanecessem em obediência e fidelidade a ele. Durante 4 séculos seguintes, a linhagem de Davi permaneceu ininterrupta no trono de Judá. Quando, porém, os reis de Judá, especialmente Manassés e aqueles que reinaram depois do rei Josias, rebelaram-se continuamente contra Deus ao adorarem ídolos e desobedecerem a sua lei, Deus, por fim, os impediu de ocuparem o trono. Permitiu que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadisse a terra de Judá, sitiasse a cidade de Jerusalém e, finalmente, destruísse a cidade juntamente com o seu templo. Nós podemos conferir este episódio em 2 Reis, capítulo 25 e 2 Crônicas, capítulo 36. Agora, o povo de Deus estava, pela primeira vez desde a escravidão do Egito, sob o domínio de governantes estrangeiros. Meus queridos, notemos que o concerto de Deus com Davi é um concerto que Deus faz não apenas com Davi, mas ele faz com todos nós. Com todos nós. Ele faz um concerto comigo, ele faz um concerto com você, ele faz um concerto com todo aquele que recebe ele como Senhor e Salvador. Hoje nós vivemos debaixo da graça, e a graça ela não anula a lei, ao contrário, a graça ela nos dá a condição de lutarmos contra os desejos da nossa carne para que possamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Porque Jesus mesmo jamais ia nos chamar a ter uma vida da qual Ele mesmo não tenha passado, como a palavra de Deus nos afirma, que Ele foi homem de dores experimentado. Jesus sofreu as mesmas tentações e as provocações que nós sentimos e vivemos. Por quê? Porque Ele veio como homem, veio como carne, veio como uma natureza terrena também. Para que possamos vencer o mal, temos que seguir os passos de Jesus. E Ele nos chama: sede, pois, meus imitadores. Devemos procurar imitar ao Senhor e cumprir este concerto que Deus nos leva a fazer em nossas vidas para que possamos estar com Ele. Agora nós vamos ver Jesus Cristo em relação a este concerto, concerto que Deus fez com Davi. Havia, porém, um aspecto de concerto de Deus com Davi que era incondicional, que o reino de Davi seria, por fim, estabelecido para sempre. Culminância da promessa de Deus era que da linhagem de Davi viria um descendente que seria o rei messiânico e eterno. Esse rei dominaria sobre os fiéis em Israel e em todas as outras nações. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 declara assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Confira também em Isaías capítulo 11, do 1 ao 10. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, a partir do versículo 2, está escrito: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, em cuja as origens são desde os tempos antigos.
desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará ao teu tempo, em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este rei sairia da cidade de Belém, e seu governo se estenderia até os confins da terra, e ele seria chamado o Senhor, Justiça Nossa. Jeremias, capítulo 23, 5 e 6, em falando do renovo de Davi. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, Justiça Nossa. Em Zacarias 13:1 também vem falando que consumaria a redenção do pecado. Cumprimento da promessa davídica teve início com o nascimento de Jesus Cristo, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, uma piedosa descendente da família de Davi. Essa promessa foi um desdobramento de Eva, escrita lá em Gênesis 3,15. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo prediz a vitória final da raça humana e de Deus sobre Satanás e o mal, e uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, e a semente da serpente, Satanás e os seus seguidores. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente a Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Foi também o prosseguimento do concerto feito com Abraão e seus descendentes. O cumprimento dessa promessa abrangia a ressurreição de Cristo dentre os mortos e a exaltação à destra de Deus nos céus, como podemos conferir lá em Atos capítulo 2, 29 e 33. De onde ele agora governa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira missão de Cristo como Senhor exaltado foi o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Quando lemos Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz a promessa que eles iam receber esse poder. E no capítulo 2, do versículo 4 ao 33, fala da reunião do Pentecostes, quando eles estão reunidos e eles são cheios do poder do Espírito Santo. O régio governo de Cristo caracteriza-se por um chamamento dirigido a todas as pessoas no sentido de largarem o pecado, o mundo perverso, aceitarem Cristo como Senhor e Salvador e receberem o Espírito Santo. O reino eterno de Cristo inclui seu atual domínio sobre o reino de Deus e a sua primazia sobre a igreja, o seu futuro reino milenial sobre as nações e o seu reino eterno nos novos céus e na nova terra, como podemos ver no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22. Amém? Meus queridos, este é o concerto de Deus fez com Davi, ele faz comigo e ele faz com você, porque Deus ele nos chama a sermos filhos e filhas de Deus, para que ele seja o nosso Rei, o nosso Redentor e o nosso Senhor. O nosso Senhor, aquele que vai comandar as nossas vidas. Por isso, faça um concerto também com Deus. Você pode fazer um concerto com Deus.
Deus, Ele nos chama para isso. A vontade de Deus é que eu e que você sejamos salvos. A vontade de Deus é que as pessoas desse mundo se convertam a Ele. Deus não tem prazer com a morte de uma pessoa que não o conhece. Por quê? Porque Ele sabe que a pessoa que não tem uma vida com Ele, uma pessoa que não tem uma comunhão com Ele, certamente morrerá. Certamente morrerá. E essa segunda morte é uma morte eterna, uma morte que não é para ninguém, não é para ninguém. Mas Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama a uma conversão, Deus nos chama para que Ele seja o nosso Rei, o nosso Senhor. Por isso Ele nos chama a fazer este concerto, em nome de Jesus. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu quero agradecer a você, dizer que nós estamos aqui orando pela sua vida. Não conheço você, mas se você deixar o seu comentário, fizer o seu pedido de oração, se apresentar, entrar conosco nessa campanha de oração de intercessão, é só você acessar o link que está na descrição para entrar no nosso grupo de WhatsApp de oração e intercessão. Estamos nos preparando para campanhas de oração e intercessão sempre com você e com a família. Oramos todas as manhãs, às 6h45, temos a oração da manhã falando com Deus, onde fazemos a leitura da palavra e junto com a leitura nós oramos intercedendo pela sua vida e por todos, em nome de Jesus. Por isso eu convido você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, isso é muito importante. Por quê? Porque isso força o algoritmo do aplicativo do canal, ele levar também para outras pessoas, indicar para outras pessoas. Por isso compartilhe, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe o seu joinha para que possamos levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.